Queria compartilhar algo com vocês nesses próximos minutos sobre o que o Senhor tem falado nos últimos tempos ao meu coração. E eu quero começar dizendo que o Espírito Santo, na verdade Deus, ele tem os seus segredos. Será que você pode repetir isso? Diga: Deus possui os seus segredos. No Éden, a palavra de Deus nos diz que o homem, ele foi posto naquele lugar. E na viração do dia, a presença de Deus, ela vinha até aquele jardim. E Deus, ele se relacionava pessoalmente com Adão. Quantos aqui se lembram dessa passagem em Gênesis, amém? E acontece que Éden, ele tem alguns significados, e um dos significados do jardim do Éden é lugar de delícias. Repete comigo, diga: lugar de delícias. E esse lugar de delícias, ele não era um lugar de delícias porque tinha frutos bons ou comida boa, mas era conhecido como um lugar de delícias porque era um lugar onde tinha relacionamento. Repete comigo, diga: relacionamento. Então, esse lugar, ele era conhecido como um lugar incrível, porque era o lugar onde Deus, ele vinha pessoalmente e se relacionava com o homem. E nós, de modo geral, nós fomos criados para relacionamento, amém? Sabe, comida, na verdade o almoço, ele é mais interessante quando nós estamos sentados com a nossa família, ou quando nós estamos sentados com alguém, porque a comida, na verdade, ela é uma desculpa para o relacionamento. Faz sentido? Então, todo ser humano foi criado, de modo geral, para se relacionar. Então, nisso o Senhor também estabeleceu a sua igreja. E hoje nós temos a oportunidade de nos relacionarmos como corpo de Cristo. Amém? Amém? Você está sentado aí do lado dessa pessoa e você chama essa pessoa de irmão. Então nós somos uma família espiritual, onde tem relacionamento. Vocês estão inteligentes. Nós fomos criados desde o Éden para esse lugar, que é um lugar de relacionamento. Porém, todos nós sabemos aqui que em Gênesis 3, o pecado ele entra na humanidade, e o homem ele é retirado desse lugar, que era chamado de lugar de delícias. Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, nós, por conta do pecado, nós fomos retirados desse lugar, que é o lugar de relacionamento com Deus. Está fazendo sentido até aqui, irmão? Amém? Nós fomos retirados desse lugar. E Deus, de uma forma intencional, colocou dentro dos nossos corações esse anseio por relacionamento. Esse anseio que a Bíblia também vai destacar como um anseio pela eternidade, que nós tentamos preencher de diversas formas. Nós tentamos preencher com mais dinheiro, nós tentamos preencher talvez com um cargo superior na nossa empresa, nós tentamos preencher talvez com um casamento, nós tentamos preencher com um carro novo, mas a realidade é que esse vazio que todos nós temos, que foi gerado desde o Éden, ele tem exatamente o tamanho de Jesus. E nós temos tentado preencher com tantas outras coisas, mas a notícia que eu tenho para nós essa noite é que esse vazio que todos nós temos, ele tem exatamente o tamanho de Deus.
E a boa notícia para nós é que Deus, Ele está aqui nesse lugar, Ele quer preencher todo o vazio do nosso coração, Ele está aqui nesse lugar para trazer cura sobre a nossa alma, Ele está aqui nesse lugar para estabelecer esse preenchimento na nossa alma, esse vazio, esse anseio pela eternidade. O Senhor Jesus, Ele quer suprir nessa noite, amém? A palavra de Deus, ela vai continuar dizendo, em Eclesiastes 3, versículo 11, Ele fez tudo belo ao seu tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez, desde o começo até o final. Então repete comigo, diga assim: Deus colocou em mim um anseio pela eternidade. E esse anseio pela eternidade só pode ser preenchido com a presença de Deus. C.S. Lewis vai dizer uma frase que eu gosto muito, que diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Vamos lá. Se eu encontro em mim um vazio, que coisa terrena nenhuma pode preencher esse vazio, coisa nenhuma no mundo pode preencher esse vazio, o que isso sinaliza para nós? Que nós não somos feitos para esse mundo. Existe um Deus que nos criou e estabeleceu nos nossos corações esse desejo de nos relacionarmos com Ele eternamente, pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade, de geração em geração. Haverá um dia que Ele vai vir nos buscar, onde nós veremos com os nossos rostos descobertos, veremos a face dEle como Ele é. Jesus, Ele estabeleceu isso nos nossos corações. E sabe, igreja, apesar de nos encontrarmos com Jesus e aceitarmos a Ele, nós precisamos entender que não encontramos tudo. O anseio pela eternidade que existe em nós deve nos levar para algum lugar. Então, esse desejo que nós sentimos faz com que nós nos movamos. Faz sentido, gente? Amém? Faz que nós nos movamos. E eu espero do fundo do meu coração que esse nosso movimento, para que nós venhamos preencher o nosso vazio, seja um movimento em direção ao Senhor, seja um movimento em direção a Jesus. E sabe, igreja, o Senhor Jesus, Ele, à medida que nós nos movemos em direção a Ele, Ele se esconde de nós, mas Ele se esconde de nós de uma maneira que nós possamos achá-lo. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 25, capítulo 25, versículo 2. A palavra de Deus vai dizer: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. O que a palavra de Deus está dizendo? Que Ele esconde certas coisas de nós. E a nossa glória está em tentar descobrir os segredos, os mistérios do Senhor. Então, o Senhor Jesus, Ele não revela tudo a todos. Muito pelo contrário, Ele se esconde de nós. É como se fosse um esconde-esconde. Eu me lembro que quando a gente estava mexendo aqui na estrutura da igreja, eu fui brincar de esconde-esconde com a Luísa, a filha da Aline. E ela foi contar lá até 20, começou a contar, e eu me escondi, acho que atrás daquela escada ali, da galeria. E eu me escondi, mas eu deixei o pé para fora aqui. Por quê? A minha intenção não era fazer com que a Luísa ela não me achasse. Era fazer com que a Luísa ela me encontrasse. Amém? Não faria nenhum sentido se eu pedisse para a Luísa contar até 20, eu pegar meu carro e me esconder em Sorocaba, né, irmãos? Amém? E sabe, Jesus, Ele se esconde de nós, mas Ele se esconde de nós de uma maneira
que nós possamos também encontrá-lo. Ele é esse bom pai que brinca de esconde-esconde com a gente, mas a intenção dele não é que nós não venhamos encontrá-lo, muito pelo contrário. Ele se esconde, meus irmãos, com o pezinho para fora. Ele se esconde, mas ele se esconde se revelando. Ele se esconde, mas a intenção dele é que você o encontre. Amém? E é engraçado porque Jesus, ele não responde todas as nossas orações, é ou não é verdade? E graças a Deus por isso, né? Sabe, uma das maiores provas de amor do Senhor está justamente em orações não respondidas. Imagina só se Jesus ele respondesse todas as nossas orações. Meu amigo, você estaria enrascado, é ou não é? E sabe, eu sinto que orações respondidas na hora, elas geram fé. Então se a gente orar aqui por uma pessoa que está morta, ela ressuscitar, isso vai gerar fé nos nossos corações, sim ou não? Mas orações que não são respondidas na hora, geram em nós um caráter de fé. Onde a gente continua orando, mesmo quando as coisas não acontecem. Isso vai forjando em cada um de nós um caráter de fé. Onde a nossa fé, ela não é baseada naquilo que nós estamos vendo, não. Mas nas nossas convicções acerca de que nós temos. Amém? Bom, está fazendo sentido aqui, até aqui, irmãos? Amém? Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele se esconde de nós. E isso me fez meditar, e eu quero entrar agora em alguns níveis de revelação acerca do Senhor Jesus. Existem níveis de revelação que nós temos acerca de quem o Senhor é. E o primeiro desses níveis, a maneira como o Senhor ele se mostra, mas se mostra de uma maneira mais, talvez, básica ou mais aparente, é o nível da multidão. Será que você pode repetir comigo? Diga multidão. E o engraçado é que Jesus, ele falava com a multidão através de parábolas. A gente lê ali em Mateus 13, nós vemos Jesus, ele falando sobre várias e várias parábolas com a multidão. E o engraçado disso tudo é que a multidão em momento nenhum questiona Jesus do porquê que ele falava através de parábolas. Porque a multidão, ela não estava interessada naquilo que Jesus estava dizendo. A multidão, ela não queria saber das pregações ou das revelações acerca de Jesus. A multidão, ela só queria saber de uma coisa, que eram os milagres. Então, pouco importa se Jesus ele fala por meio de parábolas ou não. O que a multidão ela estava querendo era saber se Jesus ele ia curar, se Jesus ele ia restaurar, se Jesus ele ia expulsar, talvez ali libertar um cativo que estava sendo oprimido por uma ação demoníaca. Independente, a multidão ela não estava interessada nas revelações, não estava interessada nas profundidades das parábolas. Ela só queria saber dos milagres. E quantos de nós, igreja, nos contentamos somente com aquilo que Deus ele pode fazer e nos esquecemos do que Ele representa para nós? Quantos de nós vamos até a igreja em busca de um emprego novo, e quando nós recebemos esse emprego novo, aquilo que nós buscávamos já é saciado e nós não queremos mais saber de Jesus? Quantos de nós vamos até a igreja porque nós buscamos os nossos próprios interesses? Isso é pensamento de multidão. Jesus, ele revela os seus milagres para a multidão, porém, existe um nível mais profundo para quem se dispõe a ser discípulo de Deus. Sabe qual é a diferença de discípulo e multidão? É que a multidão, ela vai até Jesus, os discípulos, eles sabem para onde Jesus está indo. Será que nós sabemos para onde Jesus está indo? Será que nós só chamamos Jesus para andar nos nossos caminhos e nós não estamos nos dispondo a andar nos caminhos do Senhor? Forte, sim ou não?
Mas a realidade é que a multidão, quando ela vê um milagre, quando ela vê Jesus operando, o anseio e a fome que ela sentia é sanada totalmente, porque a fome e a expectativa dela não está em Jesus, mas está naquilo que Ele pode fazer. Não, nós não queremos, nós queremos ser discípulos, discípulos que amam o Senhor, e estão dispostos a segui-lo até o fim, 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 não importam as circunstâncias, nós seguiremos baseado naquilo que nós acreditamos, que Ele é bom, e se Ele não curar, Ele continua sendo bom, se Ele não fizer, Ele continua sendo bom. Eu não largo Jesus de jeito nenhum, porque as minhas expectativas não estão naquilo que Ele pode fazer, mas sim em quem Ele é. E esse é o segundo nível dos discípulos que amam Jesus. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 3:10, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Os mistérios do reino dos céus não é dado para a multidão, mas para aqueles que são os discípulos. Se nós queremos ser discípulos de Deus e acessarmos os segredos dele, nós não podemos nos contentar com o milagre. O que nós devemos querer é a presença. A presença. Os discípulos, eles tinham uma fome que era uma fome diferente. Eles tinham uma sede que era uma sede diferente. Eles viam o milagre, mas isso pouco importa, porque eles queriam andar com o Senhor. Eles queriam Jesus independente dos milagres. E caminhando um pouco mais, existe um terceiro nível, nesse relacionamento com o Senhor, onde Ele compartilha os seus segredos. E esse nível é o nível de Pedro, Tiago e João. Repete comigo, diga Pedro, Tiago e João. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então o que Jesus ele fez aqui? Ele pegou Pedro, Tiago e João, levou esses caras a um alto do monte, e ele se transfigurou. Ele fez isso com a multidão, igreja. Ele fez isso com os 12, igreja. Ele fez isso com quem? Com Pedro, Tiago e João. Então isso me mostra, e isso te mostra, que nós podemos então navegar ali entre multidão, entre os discípulos e entre Pedro, Tiago e João. E a pergunta que eu faço para nós é: qual é o nível da nossa fome? Será que nós estamos satisfeitos em sermos multidão? Será que nós estamos satisfeitos em sermos discípulos? Ou será que nós queremos que Deus ele se revele de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda, assim como se revelou para Pedro, Tiago e João? A palavra de Deus vai dizer para nós que nós não devemos só conhecer a Cristo, mas prosseguir em conhecer. Então isso significa que é uma caminhada constante. Deus ele é eterno, nós gastaremos a nossa vida inteira aos pés do Senhor e não conheceremos Ele da maneira como Ele é. Ele sempre tem uma revelação nova para derramar sobre nós. Acontece que nós nos contentamos com tão pouco, igreja.
nós nos contentamos com tão pouco. Às vezes nós fazemos orações que não são dignas de um Deus tão grande. Nós dizemos que acreditamos num Deus tão grande, nós fazemos orações que são orações tão pequenas. E isso muitas vezes revela ao nosso coração que nós não o conhecemos verdadeiramente. Sabe aquela pessoa, por exemplo, talvez você já tenha passado por isso. Você foi para um lugar, uma reunião, com uma pessoa que você conhecia e duas que você não conhecia. Aí essa pessoa que você conhecia, ela foi no banheiro e você ficou com aquelas duas pessoas que você não conhecia e ficou aquele clima estranho. Quem que já passou por isso? Amém? Você não sabe se você puxa assunto, você não sabe o que você conversa. Sabe, igreja, muitas vezes nós não sabemos nos comportar diante da presença de Deus porque nós não o conhecemos. Daí a gente não sabe se a gente levanta a mão, a gente não sabe o que falar, a gente ora durante 30 segundos e depois a gente não sabe mais o que falar, nosso vocabulário acaba porque nós não temos revelação acerca de quem Deus é. A nossa revelação é pouca e a gente não sabe se comportar. Igreja, e eu sei que isso é pesado, peço desculpa, pastor, perdão, mas Deus falou isso comigo. A gente não sabe como se comportar porque a nossa revelação é pouca, é pequena. E a gente fica como aqueles amigos lá que estão se vendo pela primeira vez. Nossa, está frio hoje, né? Você viu que esfriou, né? Porque a gente não tem intimidade. A gente não tem assunto com Jesus, sabe por quê? Está nos faltando intimidade. E existe um outro nível de revelação acerca de Jesus, que é o nível de João. Repete comigo, diga, nível de João. Coloca para mim, Fê, por favor, na NVI, João, capítulo 13, verso 20. A gente vai ler até o 27, e aí eu já caminho para o final. A palavra de Deus vai dizer: em verdade lhes digo, que quem receber, recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Então os seus discípulos olharam uns para os outros e, sem saber a quem ele se referia, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado de Jesus. Então Simão Pedro fez sinais a esse discípulo para que perguntasse a quem Jesus se referia. Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, e Jesus disse: o que você está para fazer, faça depressa. Amém. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele estava prestes a ser crucificado, e aí ele lança uma manchete, ele lança uma bomba no meio da mesa. Ele diz assim: um de vocês irá me trair. E aí Pedro, ele olhou para João, e João ele estava recostado aonde? No peito de Jesus. E Pedro ele falou para João: João, pergunte a Jesus quem é. E João ele foi lá, perguntou para Jesus, e Jesus logo em seguida falou. E isso me leva a entender que João,
ele conseguia acessar um lugar em Jesus que discípulo nenhum conseguia acessar. Então nós tínhamos ali a multidão, nós tínhamos ali os 12, nós tínhamos Pedro, Tiago e João, e nós tínhamos João. Então, de todos esses que eu citei, João, ele era conhecido como sendo o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que era íntimo de Jesus. Isso me leva a crer que de todos esses relacionamentos, o relacionamento de maior profundidade era o relacionamento de Jesus com João. E eu não sei você, mas eu quero ser como João. Eu quero ser conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Eu quero que o Senhor, Ele se alegre com o meu coração, que Ele olhe para mim e Ele se alegre com o meu coração. Eu quero alegrar o Senhor com as minhas atitudes, eu quero alegrar o Senhor com as minhas palavras, eu quero alegrar o Senhor com as minhas decisões. Eu quero que o Senhor, Ele olhe para mim e Ele diga: Felipe, você é o discípulo a quem eu tanto amo. Esse é o nível de relacionamento que eu quero estabelecer com Ele. Esse é o nível de relacionamento que eu quero estabelecer com Jesus. Que Ele olhe para mim e Ele diga: Felipe, você é aquele que eu tanto amo, e eu quero compartilhar os meus maiores segredos com você. Eu não quero somente me contentar com a multidão, eu não quero somente me contentar em ser um dos 12, tampouco com Pedro, Tiago e João, mas eu quero ser como aquele discípulo amado. A multidão, ela tem acesso aos milagres, os discípulos têm acesso aos segredos, Pedro, Tiago e João têm acesso à revelação, mas João tem acesso ao coração. Ele acessava o coração de Jesus. O nível de comprometimento de João era diferente. Fez com que ele chegasse até o final e visse Jesus sendo crucificado. E para a gente caminhar para o final, eu queria cantar uma canção. Posso, pastor? Posso? Queria chamar o time de louvor. A palavra de Deus vai dizer, em Êxodo capítulo 33, versículo 12. Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenastes, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo, disseste. Eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se agradas de mim, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E o Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se a sua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Sabe o que Moisés está dizendo aqui, meu irmão? Canaã sem a presença não serve. Sabe o que Moisés está dizendo aqui? Que as promessas sem a presença de Deus não valem nada. Sabe o que Moisés está falando aqui? Eu não quero acessar as bênçãos, eu não quero Canaã se a sua presença não for comigo. Se o Senhor não for, não me faça sair daqui. Será que nós podemos ser como Moisés, que nós dizemos: Pai, a família que eu tenho sem a sua presença não vale, o emprego que eu tenho sem a sua presença não vale, o dinheiro que eu tenho sem a sua presença não vale. Deus, se a sua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Eu não quero me contentar com pouco, porque eu sei que existe mais. Jesus, Ele quer se revelar para nós de uma forma poderosa, a ponto de nós a nossa ficha cair, a ponto de nós valorizarmos mais a presença do que qualquer outro bem, do que qualquer outra bênção, do que qualquer outra coisa. Será que existem pessoas aqui que querem ter o coração de João? Coração com um anseio em conhecer o Senhor.
de uma forma real e verdadeira? Será que Jesus, Ele pode olhar para nós nessa noite e enxergar alguém que está disposto a estabelecer intimidade com Ele? Porque, igreja, a nossa recompensa não está nos milagres, mas está no próprio Cristo. Ele é a nossa recompensa. E a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 29, versículo 13, um versículo que todos nós conhecemos: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Será que nós estamos dispostos a buscar o Senhor de todo o nosso coração aqui? Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Fique de pé no seu lugar. Sim, Senhor, nós te amamos. Vamos declarar assim, diga: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, diga somente a ti.